Então, boa tarde a todas e todos. Desculpem o atraso, problemas técnicos aqui. Vamos dar início à defesa de dissertação de mestrado da Carolina Vieira Schiller no programa de pós-graduação em ensino de matemática da UFRJ, que vai apresentar a dissertação intitulada Sobre a pretensa neutralidade da matemática e a possibilidade de um ensino problematizador, orientada por mim, e que conta na banca com a Tatiana Roque, da UFRJ, a Sônia Clareto, da UFJF, e a Gabriela Barbosa, da UERJ. Então, a Carolina vai ter de 40 a 50 minutos no máximo para fazer a apresentação e a gente vai passar para os comentários e arguição da banca. Então vai lá, Carol, pode começar. Bom, boa tarde. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Já está aparecendo para todo mundo? Sim. Sim, beleza. Então vamos lá, né? Eu queria começar agradecendo a todo mundo que veio aqui me prestigiar, né? Eu tenho tantas pessoas queridas me assistindo, amigos do Pedro II, da graduação, de Coimbra, do mestrado, de toda a minha vida aí, colegas de profissão, né, que são professores que me inspiram diariamente, minha família que está aqui. Queria agradecer especialmente a banca, que deu muitas contribuições, né? A gente acabou mudando bastante o foco e o caminho da dissertação a partir das contribuições que a banca deu durante a qualificação, então foi de muita importância toda a contribuição. Agradecer muitíssimo ao Vitor por ter me aturado durante todo esse tempo, por todas as trocas, né? Só ele sabe aí tudo que eu passei durante esse período e toda a paciência que ele teve comigo. E especialmente eu queria agradecer por ter aqui alguns ex-alunos, né, que significa muito para mim, muito dessa pesquisa. Ela vem da minha troca dentro do CAP, com professores do CAP da UFRJ, e especialmente com esses alunos que eu aprendi tanto diariamente e que me inspiraram aqui muitas das reflexões que eu trago nessa dissertação. Então, eu queria começar comentando um pouco do nome que a gente escolheu para a dissertação. Ele foi um nome meio grande, mas a gente não conseguiu pensar numa forma de expressar aquilo que a gente traz durante a dissertação, né, que não fosse essa. Então, quando a gente fala aqui sobre a pretensa neutralidade, né, já é trazendo um dos grandes elementos motivadores da pesquisa, que é pensar como a matemática tem sido colocada nesse lugar de neutralidade, o ensino de matemática idem, né, e que a gente entende que é uma neutralidade aí artificial, e pensar na possibilidade de um ensino problematizador, né, como forma de resistência a toda uma estrutura que a gente vai falar, que eu vou falar um pouco mais. Então, para começar, eu queria comentar um pouquinho da introdução. Eu vou tentar falar rapidamente da introdução, porque eu já falei exaustivamente dela na qualificação, né? Lógico que aconteceram algumas mudanças da qualificação para cá, mas a introdução não mudou tanto, e eu já comentei bastante dela, então vou tentar falar dela rapidamente para dar tempo de falar do corpo do trabalho com mais calma, né? E, bom, eu escolhi começar aqui com essa citação da Grada Quilombo, que ela acabou se tornando uma das referências mais importantes do meu trabalho, né? E é uma frase que representa muito da nossa intenção durante toda essa pesquisa, que a gente sabe que a academia tem valorizado, né, acima de tudo, muitos conhecimentos que são ditos neutros, abstratos, né, universais, objetivos, e a gente quis fazer aqui uma pesquisa que fosse uma pesquisa séria, embasada, que tivesse comunicação com muitas teorias, mas, ao mesmo tempo, que desse espaço e valorizasse o pessoal e o subjetivo, né? A gente tenta trazer aqui, durante a pesquisa, os elementos que nos constituem e que formam nossa visão de mundo, que influenciam muito na pesquisa, né? Então, assumindo que todos nós falamos de um lugar e de um tempo específico, de uma história e uma realidade específica, né? Que não há discursos neutros. Então, a problemática na qual a pesquisa está inserida, ela basicamente é o panorama que motivou, né, que trouxe essa pesquisa, na qual ela surgiu, então.
A gente percebe, né, que nos últimos tempos, de uns tempos para cá, muito tem sido discutido sobre o que poderia ser considerado político ou ideológico dentro da sala de aula, né? E aí algumas disciplinas ganham esse rótulo de disciplinas que são politizadas, que são ideológicas, né, como sociologia, filosofia, história. E aí, por outro lado, a matemática acaba representando o que seria aí um conhecimento neutro, né, ou um ensino neutro. E a gente quer tirar a matemática desse lugar. A gente quer que a gente afirme, né, que a gente assuma que há uma atuação política também dentro da matemática. Até porque a gente sabe que nesse ensino que é considerado neutro, né, na verdade, ele é um ensino que continua ancorado aí em conhecimentos técnicos, abstratos, né, e que mesmo essa noção do que seria um conhecimento exato, né, que é o lugar onde a matemática é colocada, que isso pode ser questionado, né, que normalmente se fala da matemática como uma ciência exata, tentando tirá-la do lugar de produção de conhecimento, né, num sentido humano, colocá-la acima do caráter humano como algo irrefutável, como algo, né, que envolve muitas certezas e verdades. Então, aqui a gente quer assumir esse caráter humano da matemática também. E aí o que a gente defende, então, nesse trabalho é que não só esse modo de ensino não pode ser neutro, né, não é neutro, como ele também representa diversos ideais, né, de um projeto político de ser, de saber e de poder, né? A gente vai discutir com mais calma. E aí, como a gente discute muito do que seria política, então a gente traz a concepção da Hannah Arendt sobre o que é política. E ela afirma que a gente não pode falar de política quando se refere ao indivíduo humano, mas sim na prática plural, né, dos seres humanos. Então, para ela, quando há um exercício de pluralidade, então necessariamente há política. Aí é lógico que aqui, quando a gente se refere à política, a gente não está falando de um sentido institucionalizado, né, de uma política partidária, mas sim no sentido de ideais, de visões de mundo, né, que afetam todo o coletivo. Então, a gente entende que essa tentativa de negar o caráter político da matemática dentro de sala de aula configura também uma política, né? E então a gente quer propor algumas reflexões a partir dessa dissertação, como para que projeto de escola a gente quer pensar o ensino de matemática, né? Para que tipo de sociedade, para que alunos? E aí a gente vai falar dos focos de pesquisa, que são três, essencialmente. O primeiro deles, que foi como surgiu, de fato, essa dissertação, é dos lugares políticos da matemática e do seu ensino. E aí é claro que aqui a gente tem um foco que é bastante abrangente, mas a gente escolheu fazer essa discussão a partir das concepções hegemônicas da matemática, né, que afetam também o ensino. Então, a gente vai discutir alguns elementos que são muito repetidos, como a matemática ser uma área de conhecimento difícil, ser uma área que é acessível para poucos, né, é uma área neutra, objetiva, universal. Então, são algumas concepções ainda hegemônicas sobre a matemática que a gente usa como ponto de partida para discutir esses lugares políticos, tanto da matemática quanto do ensino. Bom, em seguida a gente discute a matemática como um veículo de disciplinarização e docilização de corpos dentro da escola básica. Aqui o principal referencial vai ser o Foucault, a partir então da noção de poder disciplinar que o Foucault propõe, a gente pensar em toda a estrutura que abarca a escola e como a matemática tem um papel central dentro dessa estrutura de disciplinarização, né, de cultivar subjetividades voltadas para a produtividade nos estudantes. E, por fim, a gente vai discutir, então, os ensinos problematizados na matemática como uma forma de desestabilizar algumas dessas construções, como uma atuação em fissuras. Aqui, só para comentar que a gente coloca o ensinos com S, né, problematizados entre parênteses, para destacar que o que a gente propõe aqui não é uma metodologia. A gente não vai propor um passo a passo de como dar aula de uma forma problematizada. A gente não acredita que isso seja possível. Inclusive, isso seria ainda uma visão muito neoliberal, né, de consumo, em que, como se fosse possível pensar numa forma de ensino que fosse aplicável em qualquer contexto, que todos os professores devessem usar, em todas as turmas. A gente não acredita que isso exista. Então, colocar aqui com o S entre parênteses, o objetivo é esse.
reforçar que os ensinos problematizados, eles são plurais, né? Que cada professor vai buscar a sua forma particular de praticar, a partir da sua trajetória, em consonância com as turmas e com os contextos que são apresentados. Bom, e aí o caminho que a gente percorreu, eu vou só explicar um pouquinho o que mudou da qualificação para cá. A gente, a princípio, tinha pensado em abordar mais o conceito de neutralidade, né? Discutir até o conceito histórico do que seria a neutralidade das ciências, a diferença para o que é a visão da neutralidade da matemática, do seu ensino. Então, seria um foco aí muito a partir da neutralidade, discutindo elementos que são da matemática para além da escola básica, e para depois trazer essa discussão para o ensino básico. A gente resolveu, então, a partir da qualificação, mudar, e a neutralidade ainda surge, né, como um elemento muito importante, ainda nos interessa muito essa discussão, mas o conceito de neutralidade é apenas aí um ponto de partida para a gente pensar, então, nesses lugares políticos da matemática. E aí todas as discussões que a gente faz vão estar sempre em paralelo com a atuação dentro de sala de aula, né? A gente aumentou o foco, então, nos chãos de sala de aula, que, de fato, nos interessam muito. E aí o caminho percorrido aqui, a gente começa discutindo o papel da categoria problema dentro da área de conhecimento da matemática, né, que seria uma matemática centrada nas certezas ou nos problemas, eu vou falar sobre isso já já. E, em seguida, para discutir o poder disciplinar e como isso afeta a organização escolar, né, a partir do Foucault. E aí, lógico, quais são as especificidades da matemática nesse cenário. Para depois pensar nos ensinos problematizados como um modo de resistência, né, mesmo que uma resistência pontual, e sempre uma busca constante por essa resistência, mas uma resistência a essa estrutura disciplinar. E, por fim, trazer alguns exemplos de prática, que é uma forma de valorizar as contribuições de diferentes professores, as trajetórias próprias, e aproximar ainda mais da sala de aula, uma vez que esse foi um trabalho puramente teórico. Então, foi uma forma que a gente viu de aproximar também da sala de aula. E aí, bom, o capítulo 1, né, que é a categoria problema na matemática em seu ensino, a gente começa nele porque a gente decide, então, discutir o papel do problema dentro da nossa concepção epistemológica do que é a matemática, né, do que seria a matemática. Então, o que a gente percebe é que, usualmente, o problema ele é entendido assim como um estado provisório de ignorância. Dentro da escola, normalmente o problema ele é um exercício um pouco mais complicado de matemática, né? Mas ele também tem essa carga de simbolizar algo que está em falta. Então, se expõe uma teoria matemática, se surge um problema, isso causa alguma desestabilização, né? Se busca, a partir do conhecimento institucionalizado, uma solução para o problema, e aí, uma vez que a solução é alcançada, a paz reina novamente, está tudo bem. Então, o problema tem esse caráter, né, do estado provisório de ignorância, né? E, nesse sentido, o pensamento matemático, ele se torna um modo de encontrar soluções, né? A matemática vira uma ciência das respostas e das certezas. A solução ocupa um lugar central na matemática, ao invés dos problemas. O problema, ele causa uma desordem e a solução passa a ter esse papel central dentro da matemática. Isso é o que a gente chama, a partir dos textos do Vitor Giraldo, né, de concepção não problematizada da matemática, em que a solução está no centro e não os problemas. E essa é uma concepção estanque da matemática, né? Ou que reforça essa ideia de uma evolução linear, que vai sempre de um estado mais atrasado, onde não há algum tipo de conhecimento proposto pela matemática, e aí, uma vez que é encontrada a solução, passa a ser esse estado mais avançado. A gente sabe que essa lógica, ela ultrapassa a matemática, e muitas vezes ela é usada de forma violenta, inclusive dentro de sala de aula, e o aluno é colocado nesse lugar do atraso, que deve ser alçado ao lugar do avanço através do conhecimento institucionalizado. Então, isso aqui é o que a gente chama de concepção não problematizada da matemática, e aí, alternativamente, a gente pode pensar na concepção problematizada da matemática, em que inverte um pouco a lógica, né? O problema passa a ser o saber central. E aí, se ele é o saber central, ele tem diversas potências, a solução é uma delas. A solução não deixa de ser algo importante, mas o problema passa a ser central. Até um dos exemplos que a gente trouxe na dissertação foi a criação das geometrias não euclidianas, né? Que surgem a partir de uma questão, de um problema sobre a geometria de Euclides, e é um problema que ele pode até parecer um pouco burocrático, né? Que é se
o quinto postulado, ele precisaria, de fato, ser um postulado ou um teorema, se ele poderia ser demonstrado a partir dos axiomas anteriores propostos por Euclides. Isso foi algo debatido durante muitos séculos, e a partir dessa discussão se constroem as geometrias não euclidianas. Então, quando a gente tem uma visão não problematizada da matemática, o que está em foco é a resposta dessa questão. Então, a resposta a gente já conhece, né? Sim, precisa ser um postulado. Em tese, se a gente tem uma concepção não problematizada da matemática, o problema acabou aí. Mas, se a gente vê a matemática a partir dos seus problemas, com os problemas como potências criativas e criadoras, então é muito mais interessante olhar para essa questão e perceber como ela gerou outras formas de ver o mundo, né? Outras geometrias, né? Ampliou os universos da matemática. Então, quando o problema ele ocupa esse lugar central, ele possibilita, né, muitas potências criativas, inclusive. E aí o conhecimento matemático é produzido a partir dos problemas, então eles ocupam esse lugar central, e a solução deixa de ser a finalidade do problema. O problema não acabou, né, não chegou ao seu fim porque respondemos, né? Ele gerou outros elementos para além da solução. E aí, essa visão problematizada, ela passa também por situar a matemática e suas construções nos contextos e práticas históricos e sociais de produção, né? Então, pensar em que demandas as construções matemáticas respondem, a partir de que concepções de mundo elas são criadas, né? E em que saberes são invisibilizados para que esse conhecimento fique institucionalizado, né? Que discussões coletivas acontecem. Bom, e aí, então, se a gente acredita que a concepção não problematizada da matemática tem sido ainda hegemônica, né? Então, a matemática ela tem sido muito abordada a partir das certezas, das soluções. E a gente quer pensar, então, como isso reflete dentro da escola básica. E a gente percebe que a matemática escolar, então, nesse cenário, ela é uma exposição de fatos estabelecidos. E aí os estudantes, eles possuem pouco ou nenhuma influência, porque, afinal de contas, a exposição desses fatos, né, que os alunos devem assimilar, os conhecimentos que foram construídos já por seres iluminados, que são chamados os matemáticos, e que os estudantes devem reverenciar, assimilar e aprender a aplicar esses conhecimentos, então eles possuem pouco ou nenhuma influência, né, eles não fazem parte desse universo, nessa concepção não problematizada. Então, a gente pensa alternativamente em como a matemática pode ser uma discussão sobre processos, sobre possibilidades criativas e criadoras, né? E a gente defende que se a gente parte de uma concepção problematizada da matemática, então isso pode ter consequências sociais e culturais. Não necessariamente vai ter, mas a gente defende que tenha, né, que é algo que a gente já vai discutir. Bom, o segundo capítulo, então, a gente resolveu, a partir dele, né, como objetivo, pensar na estrutura escolar que é predominante, né? Então, por que pensar nessa estrutura predominante? Para desnaturalizar determinados elementos que são naturalizados, né? A gente entende que, a partir dessa descrição, a gente pode ter mais intencionalidade sobre as atuações dentro da escola. Então, a gente vai perceber aí as bases sobre as quais as escolas repousam, como uma forma de ajudar a pensar sobre como queremos atuar nelas, né? Então, esse capítulo aqui ele é bem mais descritivo e tem como objetivo exatamente tirar do lugar de naturalidade algumas construções que são naturalizadas. E a gente percebe, por exemplo, que essas condições dentro da escola básica, elas ultrapassam a atuação individual do professor. Então, quando a gente vai descrever aqui a estrutura a partir de um ensino disciplinar, nosso objetivo não é buscar culpados, né? Não é olhar para a atuação do professor e para supostas falhas dessa atuação. Nosso foco não é a atuação individual do professor, e sim essa estrutura que vai muito para além, né, da possibilidade de atuação individual. Então, são elementos que, inclusive, cerceiam a atuação do professor, como seriação, tempo de aulas, né, currículo, avaliações externas, enfim, tem vários elementos. E aí, nesse capítulo, a gente vai, então, analisar essa estrutura, que, inclusive, abarca todas as disciplinas e não só a matemática. Bom, e aí, para começar, o Foucault, ele propõe essa noção de poder disciplinar, né, esse conceito, e ele começa a fazer essa discussão comparando a organização espacial das escolas com indústrias, com hospitais, com presídios, né?
uma organização espacial e temporal que é reprisada nessas instituições que aparentemente são tão diferentes. Então, na escola, a gente tem um professor que ocupa o lugar ali na frente, que vê todos os estudantes, mas os estudantes não podem ver a si todos, né, também. Que há muito controle, um controle milimétrico da circulação dos alunos, né, dos tempos em que cada um pode se comunicar um com o outro, que pode sair da sala ou não, que tipo de atuação que o aluno deve fazer, né? E aí o objetivo dentro dessa organização é de normalização, de que os alunos se tornem cada vez mais úteis e funcionais. E o que ele chama de docilização de corpos, né? Dessa criação de corpos dóceis, e que é muito comum que a gente pense na docilização de corpos como um amansamento, né, de energias. E até, de fato, para o Foucault, existe esse amansamento, mas não no sentido que a gente pensa, porque a docilização de corpos ela passa por multiplicar as energias, só que num sentido produtivo, né? Então, o que o Foucault afirma é que quanto mais produtivos estiverem esses corpos, quanto mais implicados com a utilidade, com a funcionalidade, mais submissos eles estarão. Por isso, a produção de energias utilizáveis e não energias insubmissas. E aí, nesse cenário, o poder disciplinar ele é mais efetivo, inclusive, quando não tem necessidade de repressão. O próprio sujeito internaliza essa lógica disciplinar, ele deseja ser produtivo, ele deseja dormir cedo para acordar e estar mais bem disposto para produzir, ele deseja ter o melhor desempenho, o estudante, por exemplo, deseja ser o melhor aluno, alcançar as melhores notas. Então, nesse sentido, o poder disciplinar ele não precisa de repressão nesse momento, quando está internalizado, né? E aí a punição dentro dessa estrutura, ela surge como uma oportunidade de aprimoramento, né? Normalmente a gente pensa na punição como uma aniquilação, né? Como seriam os suplícios, né? Mas no poder disciplinar não é isso que acontece, ela é uma oportunidade de aprimoramento. A reprovação de um estudante é visto como uma segunda chance, né? Ou a própria recuperação, pelo nome a gente já percebe, né? Que é de recuperar, dar uma oportunidade para o aluno se aprimorar. Então, a punição tem esse caráter de aprimoramento e de adequação. E a gente discute algumas especificidades, porque tudo isso que eu descrevi na partir do Foucault abarca todas as disciplinas e não só a matemática, mas, de fato, a matemática tem algumas características aí específicas. E, para fazer essa discussão, a gente também parte de uma noção Foucaultiana que é de saber-poder, né, que é justamente o que está escrito aqui, que todo saber é condicionado por poderes e, reciprocamente, exerce poderes que condicionam sociedade de indivíduos. A matemática, inclusive. Então, a matemática ela é usada como um critério de inteligência, né? Mesmo por pessoas que não sentem afinidade com matemática. Quem é que fez licenciatura em matemática ou algum curso relacionado, com certeza já ouviu aquele comentário, né, que é muito comum, fala, nossa, você realmente deve ser genial para ter seguido esse curso, né? Como se fosse necessário uma inteligência mais, bom, que é mais valorizada para a matemática do que, por exemplo, alguém que seja muito bom em geografia. Então, esse critério de inteligência a partir da matemática, né, que hierarquiza conhecimentos e, consequentemente, estudantes. E a própria matemática, ela é exposta muito numa lógica de competição, em ranquear estudantes, né, e criar esse clima de competição, ao invés de valorizar a produção coletiva. E a gente discute também algumas frases que são muito repetidas, eu não vou comentar muito agora por uma questão de tempo, mas, por exemplo, a matemática está em tudo, né? É importante a gente estar atento para esse tipo de construção que reforçam o imaginário, né? E a gente discute isso também no capítulo 2. O imaginário de que a matemática é totalizante. A matemática, ela abarca todas as áreas de conhecimento e que, portanto, deve ser apreendida para ter uma compreensão completa do mundo, né? E aí, essas limitações são estruturais e atingem também os professores, né? A gente entende que, até tem uma frase do Scoville-Mose, que eu gosto muito, que ele fala que a matemática ela não é intrinsecamente boa nem ruim, né? Os conhecimentos matemáticos não são bons nem ruins, mas eles também não são neutros, e a gente pensa a mesma coisa em relação à nossa atuação em sala de aula, não é neutra, né? Quando a gente diz que é neutra, na verdade, a gente está escondendo diversos ideais. Então, a gente assumir que ocupamos lugares políticos, né, dentro de sala de aula,
e que reforçam determinadas estruturas. Essas estruturas, elas atingem, inclusive, aos professores, né? Até porque a gente trabalha com diversas limitações e a gente não vai desconsiderar aqui esse contexto. Ó, o capítulo 3 dos ensinos problematizados, aqui, vou até começar a falar no singular, mas para lembrar que os ensinos são plurais e que não se trata de uma metodologia. Então, para começar aqui com essa citação do Paulo Freire, que representa muito da nossa intenção ao fazer o capítulo 2, que discute essa estrutura disciplinar, e ao propor, então, práticas problematizadas, né? Que é, tornamos-nos seres condicionados e não determinados. E é justamente essa lógica que fez com que a gente quisesse pensar na estrutura, que é uma estrutura que nos condiciona, mas não nos determina. Então, a gente não pode achar que existe alguma forma de se colocar fora da estrutura disciplinar. A gente está inserido nessa estrutura e ela é maior do que a atuação individual. Ela nos condiciona, mas não nos determina. E é exatamente porque somos condicionados e não determinados que somos seres da decisão da ruptura, e a responsabilidade se tornou uma exigência fundamental da liberdade. Somos ou nos tornamos educáveis porque, ao lado da constatação de experiências negadoras da liberdade, verificamos também ser possível a luta pela liberdade, pela autonomia contra a opressão e o arbítrio. Bom, então, para pensar nos ensinos problematizados, a gente parte especialmente de duas concepções. A primeira é da visão problematizada da matemática, que foi aquilo que eu já discuti um pouco aqui, de colocar os problemas no centro, pensar no que é gerado a partir desses problemas, né? Que universos, que tipo de conhecimentos são valorizados a partir daí, não, né? E localizar, então, o conhecimento matemático nas suas com produção coletiva, historicamente localizada, socialmente, enfim. Mas a gente entende que apenas uma visão problematizada da matemática não é suficiente dentro de sala de aula para ter uma prática problematizada, né, de ensino. Por quê? Eu posso muito bem, dentro de sala de aula, abordar, por exemplo, geometrias não euclidianas, né, que foi um exemplo que eu usei aqui, mas continuar tendo uma atitude opressiva com os alunos. Então, tá dando eco aqui. Amigo, por favor. Então, essa visão problematizada da matemática, ela não é suficiente para que a nossa atuação não seja opressiva dentro de sala de aula. A gente pode falar dessas questões e continuar não dando espaço para a colocação dos estudantes, continuar não dando atenção para tantas discussões que são importantes para a sociedade e para os próprios estudantes, né? Continuar invisibilizando narrativas. Por isso, a gente propõe compor essa visão problematizada da matemática enquanto área de conhecimento como uma concepção problematizada do ensino, que passa pelos elementos que agora eu vou descrever, né, que passa por uma valorização dessas outras narrativas também. E, de novo, como não é um passo a passo, não é uma metodologia, a gente traz bases epistêmicas que nos influenciaram a pensar nesses ensinos, mas é lógico que existem diversos autores e diversas formas de pensar, né, essa problematização dentro da escola básica. O primeiro autor que a gente colocou, então, como um do tripé teórico dessa proposta problematizadora é o Vitor, né, em composição aí com outros autores e com as discussões do grupo de pesquisa, do LAPRAME. E ele pensa, então, como essa categoria problema pode influenciar o ensino de matemática, né? Como ter o problema no centro pode mudar a nossa visão do que seria matemática e, consequentemente, mudar, inclusive, a nossa abordagem. Mas, para além disso, ele traz também outras reflexões que são interessantes. Por exemplo, como a própria formação dos professores tem sido feita ainda baseada nesse paradigma de aquisição, então reforça ainda essa estrutura e é algo anterior à nossa atuação. Né? Como essa formação, muitas vezes, ainda ignora elementos como transformações sociais, culturais, discussões sobre comunicação, produção de conhecimento. Além disso, também a gente pensa essa prática problematizada como uma forma de reconhecer e valorizar saberes próprios dos docentes, né? Porque é muito comum que a profissão docente seja vista como uma profissão, uma área essencialmente prática, né? Algo que qualquer um pode fazer, que não demanda conhecimentos específicos, que uma pessoa que seja bastante, entre aspas aqui, boa em matemática já pode ser necessariamente um bom professor. Então, dentro dessa lógica do ensino problematizado, a gente valoriza muito os saberes próprios dos docentes, que vão para muito além desse conhecimento de uma matemática
acadêmica, né? Então, a gente pode questionar, inclusive, o que significa esse saber muito a matemática. E essa discussão é importante nesse sentido, de valorizar os saberes próprios dos docentes, né? Isso não. Pelo contrário, a gente defende aqui que uma abordagem que tem abertura para o diálogo, né, para questionamentos, para posicionamentos, ela demanda aí uma compreensão ainda mais profunda e ampla da matemática, né, tanto dos alunos quanto dos professores. E aí, então, se a gente não pode se colocar fora dessa estrutura disciplinar, a gente vai buscar a atuação nas fissuras, que seria desestabilizar pretensas posições de universalidade da matemática, sobretudo enxergando sabedorias e corpos que são historicamente excluídos desse suposto universo. Em seguida, a gente traz o Jorge Larossa Bom Dia, né, e ele fala muito sobre a dificuldade que é vivermos acontecimentos ou experiências, né, dentro dessa era da informação. E a noção de experiência do Larossa, ela é relacionada a transformações individuais, sermos atravessados por pessoas, por conhecimentos, por encontros, né, que geram novas possibilidades de existência. E ele fala, inclusive, sobre como na escola tudo está organizado para que nada nos aconteça. Então, há uma exposição muito acelerada de conteúdos, né, de informações, cada vez em menos tempo a gente tem mais informações a serem trabalhadas, e isso faz com que professores e alunos fiquem acelerados e nada lhes aconteça. Então, de fato, a gente pode perceber, inclusive, como a gente vive na era da informação. Então, a gente tem muita informação à disposição para todos, ou quase todos, e mesmo assim a gente vive uma crise da ciência, né? De um negacionismo, inclusive num momento que a ciência ocupa um lugar central, a gente está no meio de uma pandemia, e mesmo assim ainda há um movimento muito forte de um negacionismo científico, que a gente já poderia perceber já uns anos atrás, a partir dos discursos terraplanistas, por exemplo, né? Então, um sintoma desse panorama que a gente percebe dentro da escola básica é como os estudantes eles assimilam a lógica produtiva do poder disciplinar e eles mesmos perguntam para que servem os conhecimentos matemáticos. Então, como dentro da escola a gente reforça muito que há essa necessidade produtiva e utilitária, quando a gente vai ensinar, por exemplo, equação de segundo grau, é muito comum que o estudante pergunte, mas para que serve? Para que eu vou usar isso? Né? Porque se aquilo não transforma, né? Se aquilo não toca de alguma forma o estudante, então, que no mínimo tenha uma utilidade, né? E o que a gente percebe é que quando a experiência acontece, quando há o atravessamento, como pensado pelo Larossa, então esse critério da utilidade ele é escanteado. Tem um exemplo que a gente discute bastante aqui na dissertação, que é um exemplo de uma aula sobre simetria, que o professor Diego, de matemática, e a professora Natália, de língua portuguesa, fizeram no Pedro II, e no qual os dois deram aulas juntos, então, a partir desse conceito matemático, conseguiram mobilizar diferentes saberes, né? E se discutiram coisas como até padrão de beleza. E que nesse momento, quando os alunos estão mobilizados, quando aquilo atravessa os estudantes, eles não perguntam para que serve discutir o padrão de beleza, por exemplo. Né? Porque tem um sentido para eles, mesmo que não seja um sentido utilitário, funcional. Então, nesse sentido, a possibilidade de experiência, ela vira uma brecha dentro desse critério disciplinar da utilidade produtiva. E a partir da Grada Quilombo, então, a gente vai pensar nas violências sociais e raciais que acontecem em ambientes acadêmicos e dentro da escola. Ela relata muito como nas pesquisas dela, é comum que tentem desqualificá-la usando argumentos como, nossa, é muito interessante, mas é subjetivo, né? Ou, poxa, interessante, mas emocional. Então, como essas são categorias que são usadas para desqualificar determinados discursos, né? Discursos normalmente que fogem um pouco da lógica branca eurocêntrica que já está estabelecida dentro dos espaços acadêmicos. Então, isso é uma forma de desqualificação sistemática de voz através dessas categorias, e que acontece também dentro das salas de aula, né? Que é uma forma de colocar determinados grupos no lugar do outro, né? De subordinar as narrativas desses grupos às narrativas já institucionalizadas. E essa desqualificação de conhecimentos e de indivíduos cria uma hierarquia que, segundo a Grada, né, e que a gente concorda, que é uma hierarquia que determina quem pode falar nesses ambientes.
A nossa proposta de um ensino problematizado, ela passa necessariamente por uma preocupação com essas violências que acontecem dentro das salas de aula de matemática também. Né? E a gente percebe, inclusive, como essa desqualificação aconteceu e acontece não só na sala de aula, mas na história da matemática. A gente traz também um exemplo sobre as produções árabes, como elas foram desqualificadas. Né? É muito comum que na narrativa convencional da matemática se diga que havia, então, uma produção grega que foi interrompida, os árabes eles tiveram ali um papel de conservar essas produções gregas para depois os próprios europeus herdarem e poderem continuar aí nessa construção da matemática. Então, colocando como se o papel dos matemáticos árabes nesse período fosse meramente de conservar os conhecimentos já produzidos. E, na verdade, a gente sabe, né, que as produções árabes foram riquíssimas e elas são desqualificadas a partir desse argumento de que, na verdade, são muito práticas, não são teóricas, né, como é valorizado dentro da matemática. Então, esse mecanismo de desqualificação que a Grada Quilombo denuncia, ele acontece inclusive na sala de aula, não, né? Também na sala de aula, mas na história da matemática. E a gente quer pensar como isso acontece dentro da sala de aula. A gente pode perceber como a gente ainda tem currículos que são eurocentrados, que são racistas, que são machistas, né, heterossexistas, enfim, e que reforçam essa imagem errônea, ainda muito comum, de que a matemática é uma área que deve ser ocupada por um grupo específico, né, que é um grupo majoritariamente composto por homens caucasianos, europeus, né, e aí os próprios estudantes muitas vezes assimilam essa crença de que alguns grupos sociais eles são mais propensos a ter facilidade, né, nessas áreas. E tem uma pesquisa do Rodrigo Moraes e do Antônio dos Santos que eles fazem proposta de intervenções afirmativas. A gente pode ter nas aulas das ciências ditas exatas, né, como uma forma de tensionar essa narrativa convencional. É algo que a gente valoriza muito, inclusive, dentro desse ensino problematizado da matemática. Bom, e aí o capítulo 4, como eu comentei, a gente escolheu fazer esse capítulo 4 como uma forma de trazer contribuições de diversos professores, né, no que a gente considera aí serem atuações problematizadas no ensino de matemática. E aí que o objetivo foi valorizar a produção de saberes docentes, como eu já falei, e saberes próprios da trajetória de cada professor. A gente quer valorizar muito aqui isso e reforçar que a gente não acredita que existam caminhos únicos, né, que apesar de toda essa construção, toda essa estrutura, os professores têm suas formas próprias e têm tido essa preocupação de como tensionar esses elementos. Então, esse foi o objetivo aqui no capítulo 4, né? Então, eu não vou explicar cada um dos exemplos, mas só para comentar qual foi o papel de cada um deles, né? O primeiro, que a gente deu o nome de tensionando a autoridade do professor como detentor de um saber único, é exatamente onde a gente fala sobre a aula de simetria, que eu já contei um pouco aqui, e que foi uma forma de problematizar aí o papel do professor dentro da sala de aula, tirar o professor desse lugar central e moral, né, do detentor do conhecimento, usar a matemática como uma forma de diálogo com outras áreas de conhecimento, inclusive uma forma de questionar, né, quais são os limites dessa área, e também de valorizar a fala dos alunos. E aí o segundo, que são corpos e saberes historicamente marginalizados, se comunica muito com a discussão da grada, e aí são vários exemplos dentro de um, em que a gente busca, então, formas de trazer essas discussões dentro das aulas de matemática, e é até interessante que uma das pesquisas que a gente relata é do Johnny Aparecido, que ele entrevista professores e percebe como esses próprios professores, eles comentam desses assuntos emergirem da prática, né? Então, os assuntos como discussões raciais, de sexualidade, de gênero, eles já aparecem na nossa prática diária. E então cabe a nós pensar em como lidar com essa demanda que emerge da prática, né? E o que ele percebe na pesquisa dele é que os próprios professores já têm essa preocupação de como atuar, né, nesse sentido político desses assuntos. E aí aqui a proposta é que a gente não só se preocupe em como atuar quando emerge da prática, mas também em usar a matemática como um ponto de partida para essas discussões. E aí, por último, as questões com potencial de controvérsia, que são questões que possibilitam mais de uma resposta, né? Então, que tiram a matemática desse lugar da verdade única,
Então, é interessante nesses exemplos que são do Ellerson Quintaneiro com a Janete e o Vitor, né? Como a gente pode ter uma situação dentro de sala de aula que os estudantes eles tenham que tomar decisões a partir de uma situação, né, embasadas na matemática, que eles possam propor diferentes soluções, dialogar sobre os pressupostos dessas soluções, as consequências delas. Então, desestabiliza um pouco essa noção de que a matemática ela é uma ciência da certeza, né, da verdade única. E aí, bem, as considerações finais, estou terminando, eu juro. Basicamente, a proposta aqui desse trabalho foi refletir sobre os lugares políticos que a matemática ainda ocupa dentro das escolas, né? Então, que ainda é esse lugar de que é um saber acessível a poucos, que é praticado por determinados grupos sociais, que serve a um projeto político e econômico de dominação. E aí, assim, a gente quer assumir o caráter político da nossa atuação em sala de aula, e buscar diariamente deslocar essas construções hegemônicas que são excludentes e subalternizantes, né? A gente quer tirar essas construções do lugar de naturalidade. E aí, para sintetizar tudo que foi discutido, eu trago aqui a contribuição da Bell Hooks, que ela propõe uma ética do amor nas lutas por libertação. E aí, quando ela fala do amor, não é num sentido romântico, né? Não é nesse sentido idealizado, e sim como uma forma de estender sua luta ao outro, mesmo que a dor do outro não seja sua dor. Então, é muito comum, isso é o que a autora discute, que as pessoas lutem por determinadas causas que são ligadas a sofrimentos próprios e que acabem reforçando outras formas de uma lógica de dominação. Então, ela comenta, até tem uma frase que eu anotei aqui porque realmente é muito, muito interessante, que fala assim: sempre me intrigou que mulheres e homens que passam uma vida trabalhando para resistir e se opor a uma forma de dominação possam apoiar sistematicamente outras. Então, o que a Bell Hooks fala é que se a luta não é estendida ao outro, né, se a gente não pensa sobre o lugar do amor nesse sentido, né, nas lutas, então a gente não está efetivamente se afastando da cultura de dominação, né? Se eu enquanto mulher, eu me importo com as lutas feministas, mas não, por exemplo, com as lutas antirracistas, então, eu só estou buscando aplacar uma dor própria, né? Uma dor autocentrada. Eu não estou, de fato, querendo sair da lógica de dominação. E para Bell Hooks, então, a tomada de consciência é central para práticas que fujam dessa lógica de dominação. A gente defende aqui nesse trabalho que a matemática também deve estar inserida nessa lógica do amor, né? Entendendo isso, que lutar apenas por uma causa autocentrada não significa lutar por uma transformação coletiva da sociedade, né? Significa apenas lutar para aplacar uma dor pessoal. Então, a matemática ela também pode ser esse lugar de criação, né? Esse lugar de exercício da ética do amor como um lugar de luta. Isso passa por pensar a matemática para além de uma ciência exata, assim como uma área de conhecimento em prol do humano. E a gente buscou fazer isso aqui durante a pesquisa, inclusive, né, tentando dialogar com essa ética do amor, inclusive ao buscar um referencial que fosse também decolonial, negro, feminista, né, e que tivesse essa preocupação do olhar para o outro. E a gente quer colocar a matemática como um possível lugar, então, de produção de subjetividades que sejam voltadas para a alteridade. Então, para concluir, a Bell Hooks traz essa frase, né, que é: as pessoas querem saber como começar a prática de amar. Para mim, é onde a educação para a consciência crítica deve entrar. Aqui as referências que eu coloquei no slide. E é isso, obrigada. Então, obrigado, Carol, pela apresentação. Então, seguindo a tradição, vamos passar a palavra primeiro para o componente da banca mais distante, que é a Sônia Clareto, da UFJF. Então, por favor, Soninha tem a palavra. Boa noite. Eu estou com um problema de internet aqui, uma chuva bem importante. Então, se tiver ruim o áudio, vocês me falam que eu tiro a imagem e costuma melhorar. Tá bem? Só me avisarem. Então, Vitor, Carolina, queria muito agradecer por estar aqui com vocês, com a Tatiana e a Gabriela, nessa noite, tarde de noite, nesse verão chuvoso.
gostaria de propor uma leitura aí do seu trabalho, e aí a gente vai conversando. Tá bom, Gabriela? E qualquer coisa você pode me interromper, não é uma sabatina, né? Tá certo? Todos os membros da banca, Carolina, Vitor, também. Então, a primeira questão que eu queria já me colocando é o questionamento mobilizador que a Carolina coloca logo no início do trabalho dela, que é em que medida nós, professores de matemática... Alguém está conseguindo ouvir? Não. Sim, eu estou conseguindo ouvir. Mas está baixinho mesmo. Eu estou conseguindo também, mas está baixinho. Se você conseguir falar mais alto, Sônia. E vê se assim melhora. Eu vou tirar a imagem, porque é uma questão mesmo da força da... Melhorou? Sim. Acho que melhorou um pouco. E vou tentar, então, falar mais alto e ainda manter fechado. Melhorou, muito obrigado. Melhorou, sim. Ah, então tá ótimo. Obrigada. Vocês vão me avisando que eu vou ficar olhando um documento, então pode ser que eu não os veja. Então, me avisem, por favor, tá bem? Obrigada. Então, vamos lá. Então, começando pelo um questionamento que a própria Carolina coloca na dissertação. Em que medida nós, professores de matemática, reproduzimos valores em sala de aula com os quais não necessariamente concordamos? Esse questionamento mobilizador também me mobilizou e eu fui com ele, com essa mobilização para a leitura, pensando como acontece essa reprodução, né, de valores. Como que isso se dá? O Rudolf Steiner, né, o pai da antroposofia e da pedagogia Waldorf, ele diz que nós não educamos com o que sabemos, educamos com o que somos. Mas, enfim, o que somos, né? Então, não resolve muito o problema, mas coloca uma outra questão, né? Ou talvez, junto com o Freud, educar como uma das tarefas impossíveis. Será que teria a ver com isso também, né? Enfim, me parece que essa questão tem a ver com a produção de subjetividade, que a dissertação atravessa, tem a ver com desejo, tem a ver com a produção de um corpo, é, portanto, uma questão política. Então, foi mobilizada por esse questionamento mobilizador que a leitura foi se dando. Então, assim, é com isso que vamos à dissertação. Então, com isso, também agradeço essa oportunidade de fazer essa leitura. Agradeço ao Vitor e à Carolina, e ao todo o grupo, né, por me propiciar entrar neste universo com o qual vocês vêm lidando e trabalhando. Eu queria dizer também que a colocação desse problema e os disparadores que ele traz, recolocando a questão do problema com a matemática, quer dizer, colocando o problema na matemática, no ensino da matemática, né, e esses múltiplos processos, é uma abertura de possíveis para se estar com a educação, com o ensino de matemática. Por isso também agradeço. Também queria dizer que de lá para cá, quer dizer, da qualificação para cá, a escrita ganhou muito corpo, no meu entendimento, né? Ganhou em densidade. Eu acredito que ao descartar algumas questões com as quais parece que naquele momento não se poderia lidar, se ganhou em amplitude e aprofundamento dessas questões do ensino problematizador. Então, era uma das questões, ela surge como uma questão importante e ela ganha corpo ali. Eu parabenizo vocês por isso, creio que, bom, esse é o papel mesmo da qualificação, né, de mostrar tudo que fez
e depois fazer os recortes. Eu acho que isso é interessante, só que nem sempre se consegue fazer com tanta maestria. Então, achei que vocês fizeram opções muito interessantes, e colocaram o trabalho focado, bastante focado e mais enxuto. Ganhou em densidade. Colocou em relevo as questões que realmente são mais importantes para o trabalho. Eu faço essa leitura e queria parabenizá-los por isso. Bem, fico com algumas questões que você foi colocando, né? A questão central me parece ser, né, e você coloca como objetivo central, o lugar político da matemática, né? E a noção de matemática problematizada, ensino problematizador, e como é que isso vai se desdobrando. Penso que num momento, talvez, e o que eu vou falar aqui é sempre para o futuro agora, né, já que o trabalho está constituído, vocês talvez possam explorar um pouco mais essa condição, talvez um artigo ficasse bacana de trazer essa condição da matemática problematizada ou problematizadora, né, e o ensino, porque mesmo você colocando que a noção é verbo, né, o problematizar é verbo, talvez valesse a pena dar uma observada nisso, né, de colocar o ensino problematizado e o ensino problematizador. Você toca nisso, mas talvez isso pudesse aparecer com mais força, porque efetivamente o problematizado coloca uma certa adjetivação, enquanto que o problematizador efetivamente coloca ação, né? E me parece que o que o seu trabalho faz é verbo. Ele verba, né? É uma verbação do ensino, e não uma adjetivação. Eu acho que isso é bem importante, porque não é só uma questão de semântica, é uma questão política, né? É uma política de enfrentamento daquilo que você se propõe a colocar. Então, a linguagem, né, ela se coloca de um modo fundamental aí. Então, ao colocar a adjetivação, mesmo tendo todo o esforço de dizer que aquilo é verbo, né, verbo e não substantivo, ainda assim, verbo e não adjetivo, ainda assim a adjetivação se dá, né? E aí, como diz o Tomás Tadeu da Silva, né, ele tem um artigo em que ele diz que a pedagogia é uma matéria sem salvação. Não há adjetivo que dê conta dela, né? Pedagogia Waldorf, pedagogia significativa, pedagogia libertadora, uma matéria sem salvação, então não tem adjetivação que dê conta, né? A não ser essa problematização de dentro que me parece que o seu trabalho faz, né? Então, pegando na mão do Tomás Tadeu, talvez a questão do ensino seja também uma matéria sem salvação, né? Não tem adjetivo que dê conta dele, né? E sem salvação não significa que não tenha jeito. Significa que a adjetivação não é capaz de transformar a ação, ou seja, a política. Com que política eu estou enfrentando a problemática do ensino? Então, nesse sentido, mesmo que não seja para este trabalho agora, mas talvez valesse a pena insistir um pouco, problematizar, né? Um pouco essa noção do problematizador e do problematizado aí, né? Mas para você ter essa condição de ter esse jogo, e porque você está colocando foco na política. Então, acho que talvez seja importante estabelecer aí uma política para enfrentamento disso, né? Uma política cognitiva, digamos assim, né? Uma política que coloque em funcionamento aquilo que se está discursando, né? Então, é uma
um jogo político que eu acho que é do maior interesse para o seu trabalho e creio, né, para vocês, né, aí do grupo, pelo que eu compreendi, né. Talvez valesse a pena pensar isso, né, a própria condição do ensino, né, do ensinar, do ensignar, e as suas possibilidades de problematização e de investigação, para isso não se tornar um nome e, portanto, uma substantivação, né, daquilo que se coloca, né? Talvez valesse a pena. Só aí como uma... O que eu vou falar é mais coisas que o trabalho me aponta e que eu quis conversar com vocês, então, assim, depois eu quero que você converse comigo, o que você acha dessas coisas também. Nada como algo que seja, né, preponderante no momento, né? Do mesmo modo, pensando isso como... Pensando na política de funcionamento disso, né? Eu creio que a questão dos processos de subjetivação, as subjetividades que vão se colocando e as práticas, elas coadunem um pouco, talvez, para você pensar, trazer a discussão que você traz. Você já diz isso, né? Não existe nenhum ensino neutro, né? Não existe nada neutro, né? Tudo funciona dentro de uma política. E aí, pensar o ensino nessa dimensão e pensar também esses processos de subjetivação, ou seja, toda a prática, se há prática, há processo de subjetivação. Se há política, há processo de subjetivação. Talvez a questão seja como que isso se constitui. Então, me parece que ao casar essas duas discussões, na mesma dimensão que você traz a questão da neutralidade, talvez seja interessante para um artigo, né, para um futuro, aí, vocês talvez entrar um pouco mais nessa discussão valesse a pena. Não sei o que você acha disso, depois você me conta isso também, né? Como é que, ao pensar as práticas como políticas, né, as práticas de ensino, as práticas escolares, pensar também os processos de subjetivação como uma política de subjetivação, né? Como é que essas coisas podem funcionar juntas, como é que elas podem uma despertar a outra, né? Enfim. Bom, a outra questão, assim, que vai na mesma esteira, então, o que eu fiz? Eu peguei a sua questão motivadora e ela me motivou nessa leitura, tá? Por isso que eu estou fazendo um traço de leitura, trazendo, tentando arrastar o que a questão que você colocou me produziu, né? Me fez arrastar, né? Que é a questão da experiência e o sujeito da experiência, né? É muito interessante quando você traz essa noção da experiência para conversar com a questão do ensino problematizador, né? Você traz isso como um elemento, né, a partir do qual você pode olhar para essa problematização. E talvez aí ajude a pensar essa subjetivação também. E estou pensando nisso para pensar a questão que você colocou, né? Por que a gente expressa ou ajuda a fortalecer valores com os quais a gente sequer concorda, né? Pensando ali nesse movimento, né? E aí pensar com a noção de experiência que você traz, talvez pensar que o sujeito da experiência é muito mais um efeito da experiência do que uma fonte da experiência, né? Então, me parece que um pouco isso que o Jorge La Roça traz lá, né? O sujeito da experiência, ele é o efeito da experiência. Ele não é a fonte da experiência.
Então, talvez se pensar nisso na questão do ensino, talvez nos ajude a pensar, nós, professoras, professores de matemática, talvez como efeito dessa experiência docente, do que propriamente a fonte dessa experiência. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas enfim, a gente vai conversando. Como é que, em sendo efeito da experiência, a docência se constitui, o professor, a professora, se constitui na experiência, e não anterior a essa experiência, e não como fruto da experiência, mas na experiência, né? E me parece que essa é a noção de sujeito da experiência, né? E isso talvez seja interessante para pensar a noção de problematização, né? Ou seja, o ensino problematizador, né? O ensino também como efeito de uma experiência problematizadora, né? E não como algo que se constitui como fonte dessa experiência, né? Então, talvez me parece que o que essa noção de experiência traz de efetivamente que torce a noção comum ou clássica de experiência é exatamente isso, né, no meu entendimento. É que enquanto para a experiência no senso comum, ou o sentido de experiência que a gente tem mais classicamente falando, ou mais no senso comum, é um sentido em que o sujeito é a fonte da experiência, né? A gente diz, você tem muita experiência, né? Eu sou uma mulher de muita experiência, eu sou uma professora que tem muita experiência, 30 anos de professora, tem muita experiência. Mas não é isso, não é disso que se trata, né? É como é que a experiência que atravessa torna, né? Torna o sujeito, né? Constitui o sujeito da experiência na experiência. Isso me parece ser uma grande torção para a gente pensar no ensino problematizador. Então, quando você traz isso, eu acho assim que é muito potente, né? Traz uma abertura de possíveis, né, para se pensar o ensino, para se pensar a matemática, né? E a matemática como experiência, né, que se constitui no ato mesmo, na experiência mesmo com a matemática, como é que se constitui isso, né? Assim, então, não, talvez para a gente escapar um pouco dessa coisa da matemática escolar ou da matemática acadêmica, a matemática ocidental e outras experiências que se dão, né? São essas experiências que se dão e a matemática que se constitui nessa experiência, né? Então, assim, talvez seja uma condição para pensar essa noção de problematizadora aí, tanto da matemática quanto do seu ensino, né? Não sei, eu achei que esse casamento que você fez, ele pode explodir e torcer um monte de noção que a gente tem, que é isso que se propõe, desnaturalizar, né? Forçar a natureza, né, a naturalização das coisas no seu limite até aquilo se esgarçar. Me parece que isso é uma demanda, né, pelo menos na minha leitura, do seu trabalho. E essas noções que você traz, né, ela da ensino problematizador, a experiência e a questão da hierarquização social, ele talvez seja mesmo uma grande sacada sua para fortalecer esse lugar político. Eu vejo que ainda tem muito caldo ali, sabe? Eu acho que dá para vocês esgarçarem mais essa experiência, ou seja, forçarem ela mais ao seu limite, né? E para torcer ainda mais essa condição e pensar essa condição do ensino problematizador numa outra potência, né? Digamos assim, ampliar numa amplitude, né? Então, assim, fiquei mesmo muito, assim, muito interessada, né,
nessa condição. Acho que a questão mobilizadora que você traz, ela vai dando conta de fazer essa abertura aí toda. Por fim, assim, pensando numa coisa que talvez possa abrir outros horizontes para você também, talvez seja um diálogo com outras... um diálogo problematizador, nesse sentido que você coloca, né? Não um diálogo de... como normalmente se usa, um diálogo, sei lá, beber na fonte, né? Mas um diálogo problematizador com alguns autores, mas também algumas noções mais, assim, aceitas, digamos assim, na educação matemática, pudessem te ajudar, né, a pensar. Por exemplo, quando você vem falar das bases socioculturais políticas da matemática, talvez valesse a pena você problematizar, nesse sentido que você traz, o que o Biratan D'Ambrosio vem trazendo, porque... não porque ele é um ícone da educação matemática, uma pessoa, mas exatamente porque ele coloca uma base disso no início dos anos 80. Né? Então, ele tem um livro, inclusive, que chama isso, Bases Socioculturais, acho que é isso, políticas da matemática. Então, trazer isso, que já é mais antigo dele, e com essa dimensão problematizadora, decolonial que você traz, talvez fosse muito interessante, né? Não para fazer referência a um grande autor da área, mas para poder problematizar com ele a própria área. Eu acho que isso poderia fazer muito bem ao seu trabalho, especialmente no momento em que você traz essas bases, né? Não é uma reivindicação territorial para se falar de etnomatemática, por exemplo, mas entendendo que neste território, nessa territorialização da educação matemática, alguns índices vão se mostrando presentes. E problematizá-los, né, lidar com eles de um modo problematizador, como você mesmo traz, efetivando essa política, né, talvez fosse bastante interessante. Eu vejo fundamentalmente esse texto do Biratan, saiu até em um livro, As Bases Socioculturais Políticas, não sei exatamente o termo, que é o primeiro trabalho, digamos assim, dele ao pensar a matemática mesmo em suas vertentes que não uma mera ciência, desculpe, não é pejorativo, não só como uma ciência exata, né? Então, assim, como você traz aqui. Então, talvez valesse a pena problematizar junto a esses trabalhos que vêm enfrentando aí desde o início dos anos 80, uma problemática semelhante a que você traz, que é claro que você traz com uma outra roupagem, né? Você traz com uma outra pegada, né? Que coloca o acento e a força num outro lugar, né? Quando você traz autores bem mais contemporâneos, né? E quando você traz a problemática neste lugar mais do hoje, dessa escola que você viveu e vive, né? Mas, de todo modo, talvez pudesse ser interessante para você um diálogo especificamente com esse texto que eu estou falando, mas assim, com essa noção desse trabalho que lança alguma base desse pensar na educação matemática, não brasileira só, mas mundial, né? Assim, quando se, talvez naquele congresso lá de Adelaide, que o professor Biratan D'Ambrosio faz esse pronunciamento que se tornou esse livro, né, dessas bases socioculturais políticas da matemática, talvez tenha sido, pelos registros de pesquisa, realmente foi o primeiro grito, digamos assim, nessa direção, né? E eu acho que foi em 1984, salvo engano. Então, assim, talvez valesse a pena dar uma conversada com isso, né? Aí é só, assim, não é nenhuma solicitação, nem uma sugestão exatamente,
é só uma conversa, né, nessa direção. E aí, se você quiser conversar um pouco com essas questões que eu fui colocando, não sei se eu também me fiz muito clara, a distância prejudica um pouco, e o fato também a minha mãe é italiana, meu pai era, assim, completamente caboclo, essa coisa, assim, índio, negro e tal, mas minha mãe é bem italiana, e eu tenho isso de falar com as mãos. Então, eu falo com as mãos, e parece que, como vocês não estão me vendo, parece que ninguém está me escutando, né? Então, a gente pode conversar um pouco com isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço também a paciência de vocês me ouvirem, agradeço a audiência de todo o grupo que aqui está. E estou aberta para a conversa. Muito obrigada. Valeu, obrigado, Soninha, pelos comentários. Carol, gostaria de comentar, responder? Realmente foram contribuições muito interessantes, inclusive algumas a gente já pode incorporar, eu acho, a partir da defesa, e outras para trabalhos futuros, né? E até a questão do ensino problematizado, que a gente escolheu usar, né, ao invés de ensino problematizador, chegou a ser uma dúvida real, porque de fato a gente não queria dar essa impressão de que era algo essencializado, né? Que o adjetivo dá um pouco esse tom, mas como, inclusive, já era um termo usado em pesquisas anteriores que a gente comunicava, a gente acabou escolhendo continuar, né, para comunicar com elas, mas, de fato, eu concordo completamente, assim, que seria mais interessante, nesse caso, usar o problematizador, já que é algo que foi uma preocupação nossa, né, de não ser visto como algo essencializado. Mas realmente eu queria agradecer muito pelas contribuições. Eu que agradeço, Carolina. E assim, é isso, vai ficando claro no seu texto que não é um adjetivo, mas ainda assim, né, talvez valesse a pena, se não trocar, pelo menos conversar um pouco mais, dialogar mais, problematizar mais, né, esse termo. Concordo, totalmente. Obrigada. Valeu. Depois, no final, a gente conversa mais um pouco, mas vou passar a palavra para a Gabriela agora. Gabriela. Comecei a falar com o áudio desligado. Vocês me ouvem bem? Bom, então, primeiro, eu estou também, como a Sônia, agradecendo, mas eu aproveito e agradeço, inclusive, a oportunidade de ouvir a Sônia. Agradeço a oportunidade de estar no trabalho, de participar desse trabalho, de lê-lo e de ouvir a Carol hoje, e realmente, assim, eu acho que o trabalho é uma síntese de muitas angústias que eu vivi como professora da rede municipal, da rede estadual, hoje como professora formadora de professores de matemática, de professores de exames iniciais. Tem, assim, angústias que eu vivi em muitos momentos, muito solitariamente, né, que hoje eu vejo que não são só minhas e que já há um movimento, né, em favor da visibilidade, né, das pessoas que passaram anos, né, subalternizadas, de grupos que passaram anos historicamente subalternizados. E que a gente, quando entra na sala de aula da rede pública, a gente vê isso, a gente vive isso, e muitas vezes a gente não sabe nem falar sobre isso, né? Aquilo só nos angustia e a gente não consegue nem construir um discurso. E aí o seu trabalho, eu acho que eu agradeço muito a participação dele, o acesso a ele, porque ele traz isso, essa possibilidade de verbalizar essas angústias que foram minhas durante anos de atuação na rede, que certamente são de muitos professores que estão lá na linha de frente, nas comunidades, nas periferias urbanas, né, urbanas e rurais, que a gente tem tantas aqui no nosso país. Então, a oportunidade de falar, de formalizar conhecimento sobre essas angústias é extremamente importante e ainda extremamente rara. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui e parabenizo, assim como a Sônia, também observo a qualidade da sua escrita
e agora acrescento a qualidade da sua fala. É uma fala muito, assim, objetiva, reflexiva, fácil de entender, é uma fala necessária, né? Não adianta a gente produzir trabalhos belíssimos, trabalhos que podem, de fato, contribuir, mas se a gente não tem um vocabulário acessível. E acho que, assim, essa sua apresentação, o seu texto, ele vai ter a ver com os seus pares, né? Com quem compartilha com essas ideias, com quem se interessa por essas ideias. Mas mesmo quem ainda está, né, em estágios mais iniciais dentro da teoria, ou que ainda nem estudou teorias relacionadas a isso, ouve a sua fala e começa a refletir. Lê o seu texto e sai da posição de conforto. E também começa a pensar um pouco sobre isso. Então, você fala na posição do professor como uma posição política, na posição da aula de matemática como um ambiente político, e eu acrescento sua dissertação de mestrado como uma atitude política. E aí você e o Vitor estão de parabéns. E, assim, toda vez que me chamarem, eu estou perto. Quando não estou, é porque realmente, às vezes, não dá, mas que realmente a gente sai diferente, a gente sai melhor do que entrou depois que convive com vocês e partilha algum trabalho com vocês. Mas, então, assim como a Sônia, eu também vou pontuar aspectos do seu trabalho que eu acho que são muito interessantes, sinalizar possibilidades de desdobramentos, mas também entendo que o seu trabalho está pronto. Então, tudo que eu falar aqui são sugestões, né? E são comentários mesmo, porque dá vontade o seu trabalho para quem viveu na comunidade, para quem viveu preconceito, né, viveu na pele preconceitos, preconceito como mulher, preconceito como suburbana, preconceito como pessoa de uma família que há homossexuais e que, quando numa família há um homossexual, numa comunidade onde há desrespeito ao homossexual, a família inteira sofre o desrespeito. Então, como uma pessoa que viveu tudo isso, o seu trabalho me diz muita coisa. E realmente, assim, é emocionante o seu trabalho. E aí eu quero começar assim, parabenizando a sua apresentação, quando você fala de você mesmo, quando você traz um pouco da sua trajetória. Um aspecto que fica assim, que é interessante na sua trajetória, é que você passou por espaços críticos, né? Espaços reconhecidamente de produção de conhecimento crítico, tanto para alunos quanto para professores e professores em formação, como é o caso dos CAPES. Mas o que é interessante ali na sua trajetória é que as reflexões que você traz, ela mostra que aquilo que acontece nessas escolas é possível em outras escolas também. A gente não precisa estar vivendo um ambiente... Só um minutinho, gente. A gente não precisa... Só um minutinho, que a câmera ficou ruim também. A gente não precisa estar vivendo naquele ambiente, um ambiente tradicionalmente crítico, para ser crítico. E a criticidade não ocorre exclusivamente nesses ambientes. Então, acho que quando você se apresenta, a sua apresentação em si já traz essa reflexão, que assim, que mostra caminhos para a gente pensar uma educação de qualidade e onde todos terão acesso. Então, acho que já na sua trajetória, você, assim, embora talvez você não tenha explorado, mas levanta essa possibilidade, porque assim, a criticidade ela é simples, as coisas são simples, né? E basta a gente estar engajado, a gente estar envolvido, a gente se colocar na posição, né, no lugar de pensar, né, de refletir, de questionar os modelos, e aí isso vai acontecer nos espaços tradicionalmente, que se voltam tradicionalmente para isso, mas isso é possível em outros espaços, em espaços que estão sendo construídos agora, que estão sendo construídos coletivamente, por grupos que foram invisibilizados, enfim. Então, o que acontece lá não pode acontecer cá e em muitos outros lugares, né?
Isso, eu acho que assim, a gente às vezes fica, mas será que eu preciso contar tudo da minha trajetória? Qual é a função da minha trajetória? Eu, com os meus alunos, às vezes eu falo assim, fala mais. Às vezes tem um poder de síntese, parece que na hora que a gente vai falar da gente mesmo e do que a gente viveu, parece que a gente quer sintetizar muito, porque a gente fica meio assim, poxa, mas eu vou ficar falando de mim, tem tanta teoria para falar, mas a nossa vida é uma teoria também, né? A nossa vida pode ser teorizada também e contribuir para a elaboração de teorias. Então, assim, parabenizo muito a parte da sua trajetória. Depois, eu acho, quando você chega na parte do problema, né, no capítulo 1, que você fala do problema, tem muita coisa que eu acho interessante, mas o que eu gostaria de sinalizar aí é que assim, há toda uma discussão sobre a questão da problematização do problema na aula de matemática. E uma coisa que é interessante quando você traz a crítica, né, a essa problematização que coloca o aluno na posição do que desconhece, que hierarquiza saberes dentro da aula de matemática, é que você mostra com essa reflexão que uma problematização mal feita é tão perniciosa quanto não problematizar. Então, toda essa discussão de que é importante problematizar, resolver problemas, né, ela tem que vir acompanhada realmente da reflexão de como é que isso deve se dar e qual o papel disso dentro da matemática, porque senão a gente corre o risco de produzir os mesmos efeitos perniciosos daquele ensino mecanizado que sequer se resolveu um problema na vida. E aí achei muito, muito interessante. E quando você destaca que realmente nesse processo, se não for cuidadoso, o aluno ocupa sempre a posição da ignorância, né? E de quem não tem que contribuir. E aí realmente a importância aí da gente trazer a pedagogia decolonial, da gente trazer essas possibilidades, né? Né? Quando a gente fala na pedagogia decolonial, a gente muitas vezes, né, tem ouvido críticas, né, naquele sentido de que, mas você quer praticar uma pedagogia decolonial, mas você vai ser a colonizadora na hora que você assume a posição de professor. Em geral, uma das críticas é essa. Mas eu acho que é interessante a gente observar que esse ideal de que a gente também não pode praticar aspectos da pedagogia decolonial, porque senão seremos colonizadores, essa ideia de que a gente não pode haver essa... É também um ideal que nega uma teoria que pode contribuir muito, né? Assim, ficar na expectativa de que o indivíduo tem que ser tão cuidadoso e tão cauteloso e tem que buscar um método de trabalho que ele nunca se coloque numa posição hierarquicamente superior. Ora, é claro que ninguém quer se colocar na posição hierarquicamente superior, pelo menos nós que estamos aqui, mas em algum momento podemos acabar nos colocando, né? Erramos também, mas o fato de que esses erros podem ocorrer, equívocos, né, podem ocorrer, não quer dizer que a gente não possa levar em consideração os princípios da decolonialidade, né? Que, de alguma forma, refletir sobre eles, sobre a possibilidade de um novo ensino à luz deles, já faz uma diferença imensa. E aí, então, uma das diferenças é a possibilidade de tirar o aluno do local da ignorância. Primeiro, de reconhecer que ele está colocado no lugar da ignorância. E depois pensar em possibilidades de tirá-lo desse local. Então, eu acho, assim, esse capítulo 1... Assim, eu estava aqui acompanhando sua apresentação, Carol. Tinha horas que eu ria, tinha horas que eu balançava a cabecinha, tinha horas que eu tinha vontade de aplaudir, porque, assim... são muitas ideias juntas. Realmente, talvez se você pegar cada capítulo desse, ele em si já seria uma dissertação, mas eu acho que também juntar tudo isso é muito importante, porque constrói um arcabouço assim, de ideias e um confronto, uma organização de ideias que eu acho que são inéditas.
Talvez cada capítulo isoladamente não tenha tanto ineditismo, mas a construção dessa estrutura teórica e esse diálogo teórico, essa conversa teórica, ela é inédita. É inédita e ela é, assim, grandiosa, né? Porque ela, vamos dizer assim, ela varre um universo muito grande de ideias. E, às vezes, a gente perde, quando a gente se aprofunda muito, 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 a gente perde uma visão geral, ampla, das conexões possíveis. E aí você consegue isso no seu trabalho, você consegue trazer isso no seu trabalho. Bom, eu adorei a parte que fala, já chegando ali no capítulo 2, a parte do Foucault, né? E que vai falar dos mecanismos de controle. É interessante, né, como a gente vê a docilidade, né, da criação de indivíduos dóceis. O que é interessante é que nem todos estão ficando dóceis. Essa ideia da neutralidade, essa violência que a ideia da neutralidade implementa na escola, ela está gerando, vai gerar os dóceis, mas vai gerar uma outra categoria que ainda não está encontrada na sociedade, que não está colocada na sociedade, que não está sendo vista na sociedade, que está brigando por estar gritando e violando, inclusive, para poder, de alguma forma, ter algum espaço. Então, assim, destacar isso e mostrar como a matemática contribui com isso é muito importante. E aí eu gosto quando você critica a matemática está em tudo. Isso realmente, essa foi uma das frases mais infelizes que poderiam ter falado. E que é muito importante a gente trazer, porque é um equívoco que se comete quando se pensa no ensino contextualizado, quando se pensa em problematizar a realidade do aluno, trazer os problemas que têm significado para o aluno. Essas coisas que são princípios que podem promover um ensino diferente, e nada tem a ver com a matemática está em tudo. A matemática está na nossa cabeça, nas nossas formas de pensar, de ver, de lidar, mas ela não está em tudo. E aí, trazer isso e mostrar como essa ideia equivocada pode perpetuar, né, essa violência que a escola vem fazendo, que muitas aulas de matemática vêm praticando em relação aos alunos, é muito importante. Depois, aí vem quando fala da formação. E uma outra coisa interessante, né, que você também destaca, é como essa docilidade pode ser um tiro no pé, né? O indivíduo, ele argumenta contra si mesmo, sem notar que ele mesmo está construindo um discurso contra ele. E desmascarar isso, eu acho que quando você traz as experiências da sala de aula e das reflexões que elas promovem entre os alunos, você está trazendo, assim, experiências práticas de como tudo isso pode ser desmascarado. Né? Senão, assim, desconstruído, e o aluno passar a ter uma postura de reconhecer as consequências das suas formas de pensar, das suas formas de conceber o mundo, consequências essas para o mundo e para ele mesmo. Porque muitas vezes ele está agindo contra ele mesmo, sem notar. Está reforçando um discurso que só o aniquila, sem notar. E aí isso chega também na própria atuação do professor. E aí, quando você traz a formação dos professores, né, e desestabilizar as posturas que defendem a neutralidade, e traz aí as experiências, as 3 experiências dos professores, eu acho que isso dialoga muito com a insubordinação criativa, né? Porque o indivíduo ele tem que ter coragem. Ele tem que ter coragem para interromper a aula, ou pelo menos para interromper aquilo que ele tinha como objetivo, que era um objetivo só dele, para contemplar um objetivo coletivo, uma reflexão coletiva, uma necessidade, um desejo coletivo. Agora, para isso ele tem que ser bem formado, e ele tem que ser seguro, ele tem que ter uma formação que dê a ele esse direito, e não uma formação que o coloque naquela posição de repetidor,
E aí é muito importante quando você sinaliza aqui, né, que você não quer trazer modelo, porque também se a gente entra na posição de oferecer um modelo de atuação, um modelo de aula, um modelo de atividade, aí a gente também está condicionando, né? De alguma forma a gente vai estar condicionando. Bom, também acho interesse muito importante quando você fala com a ideia de romper com o utilitarismo, né? Quando você traz a ideia de romper com o utilitarismo, né? Porque se a gente, aí acho que a Tatiana pode até falar melhor do que eu, mas se a gente passa a vida inteira pensando na utilidade das coisas, a gente não teria ciência. Se todo mundo passasse a vida inteira esperando que tudo servisse para alguma coisa, a gente teria muito pouca coisa. Então, e acho que os alunos, pensando na possibilidade do conhecimento científico como alguma coisa a que todos têm direito, a gente tem que romper com isso, porque se a gente embarca no discurso do utilitarismo, aqueles que embarcaram já estão excluídos da possibilidade de um conhecimento científico. Então, quer dizer, romper com determinadas coisas não é só tornar uma aula mais legal, mas é realmente uma atuação política, porque é permitir, criar condições para que se o jovem quiser ser cientista, que ele tenha condições de ser cientista. Mas aí que então se entenda quais são as bases de um conhecimento científico. Ele começa numa situação real, mas tem uma hora que ele já se distanciou da situação real, para depois voltar mais poderoso para a situação real. Mas, em determinado momento, ele já não está mais pensando na realidade específica que tem que servir para alguma coisa. E aí, se a gente não trabalha dentro dessa perspectiva, a gente está eliminando a possibilidade de jovens, principalmente daqueles que só têm acesso a algum tipo de conhecimento científico por meio das aulas, a gente está eliminando essa possibilidade deles. Eu já estou chegando ao final. Eu concordo muito com a Sônia, quando ela sinaliza a importância de trazer o Biratã. Eu acho que nas minhas considerações eu cheguei a sinalizar isso também, mas entendo também que é muita gente para trazer. Então, acho que se não trouxe agora, depois se quiser trazer junto comigo, a gente senta aí, já estou aqui dando uma cantadinha nos dois, mas se quiser a gente faz aí alguma coisa, e dizer que só a análise de cada professor, né, de cada experiência que você traz, a análise mais aprofundada de cada uma já daria outras dissertações ou possibilidades de projetos de doutorado. Então, acho que você pode, assim, são sugestões, e você vai pensar melhor, inclusive, isso fica como uma pergunta. E aí, agora, Carol? Diante dessa construção, aí, dessa estrutura de ideias que você criou, o que vem agora pela frente? Além de um descansinho rápido, merecido, mas o que vai vir agora pela frente? Como é que você pretende fazer um desdobramento? Que desdobramento você vislumbra dessas ideias e a aplicação dessas ideias? Então, eu acho que é isso. Acho que depois, quando a gente começar a conversar, vai vir mais coisas. Eu fiz aqui algumas anotações, mas eu também não vou me estender muito mais, não. E aí eu já dou a minha fala agora para encerrar. E mais uma vez, muito obrigada. Valeu, eu que agradeço, Gabriela. Carol. Agradeço muitíssimo, assim, fiquei emocionada com a sua fala, assim, realmente, e aprendi muito te ouvindo, assim, em relação ao que vem depois, eu ainda não sei, na verdade, assim, uma coisa que eu senti falta, né, talvez na dissertação, foi refletir sobre fazer uma conexão mais próxima da minha prática, né, de levantar alguns dados, talvez relacionados com a minha sala de aula, então, talvez seja um desdobramento aí futuro, de fato. Valeu, obrigado, Carol. Tati. Bom, gente, é um prazer, né, estar aqui de novo discutindo o trabalho da Carolina, e acho que desde a nossa da qualificação, né, realmente mudou muito e para melhor. Já tinha muita coisa boa ali, interessante, né, mas acho que agora ele ficou mais
amarrado, assim, e repetindo um pouco algumas coisas, né? Muita coisa já foi dita pela Sônia, pela Gabriela, então não vou repetir, mas só reafirmando que você realmente tem uma escrita muito boa, né? E que dá prazer de ler, você consegue misturar muitas referências também muito diferentes num texto que é fluido, que faz sentido, isso é uma capacidade mesmo rara, assim, né? E eu acho muito louvável. E também essas referências que você traz, né? Dá para sentir que você está em busca ali de várias referências diferentes, de campos diferentes, e que abordam a questão que você quer tratar. Eu acho isso muito bom. Eu acho que você deve, assim, que nosso papel também é te estimular a fazer isso. Claro que numa dissertação de mestrado é o momento de entrar em contato com essas referências e tentar, né, dar um sentido a elas de uma maneira mais amarrada, mas eu acho que você não deve, de modo algum, abandonar essas referências, não. Achei muito boa essa costura que você conseguiu fazer entre educação matemática, história da matemática, filosofia da ciência, Grada Quilomba, Luiz Rufino, sabe? E eu acho que foi realmente incrível essa Hannah Arendt. Eu acho isso muito bom. Na verdade, é uma coisa difícil de fazer e ficar bom, ainda tem isso, né? E acho que você conseguiu. Então, eu fiquei muito bem impressionada mesmo com essa... Assim, o modo como você escolheu e como você tratou as referências, né? Referências muito boas, algumas que eu nem conhecia e que entrei em contato no seu texto. E, bom, sobre a questão em si, eu sou até suspeita para falar, porque essa é a minha questão, né? A questão do problema é a minha grande questão, que eu venho discutindo aí com o Vitor há muito tempo, né? Como a matemática ela não deve ser abordada pela via teoremática, né? Que é a via dos resultados, e sim pela via problemática, que é aquilo que move a matemática, né? Move as ideias matemáticas. E é uma inversão completa daquilo que acontece na escola, né? Que normalmente, no ensino, a matemática é abordada a partir do ponto de vista dos seus resultados, das suas conclusões, né? E a ordem da descoberta inverte na ordem dos resultados, né? Então, ao invés da gente ensinar como as coisas foram descobertas, que é algo que traz a matemática junto com as suas motivações, com os seus problemas, e esses problemas são de muitas ordens, eles não são só problemas concretos, eles podem ser problemas físicos, eles podem ser problemas filosóficos, eles podem ser problemas propriamente matemáticos, né? Muitas vezes a gente vê no ensino de matemática as pessoas dizendo a matemática tem que se tornar mais concreta. Não é bem isso, a matemática tem que se tornar mais problemática, né? Concreta no sentido de fazer sentido, de onde vêm aquelas ideias, por que elas fazem sentido, né? E normalmente o que a gente faz é ao contrário, é ensinar matemática a partir dos resultados, sem nenhuma atenção ao sentido, que faz com que os estudantes achem que a matemática não tem sentido, né? Então, o ensino, muitas vezes, é um modo de tornar a matemática algo chato e sem sentido, que provoca tantas reações negativas, como a gente sabe, né, nas pessoas. Então, eu acho que esse tema é essencial, né, a questão... Acho até que são duas questões um pouco diferentes. Achei bom você abordar em conjunto, elas realmente, claro que tem tudo a ver, a neutralidade e o ensino a partir de problemas, né, a problematização, o papel da problematização, mas acho que são duas coisas um pouco diferentes. Que tem dois caminhos aí para serem explorados, né? No caso da neutralidade, eu acho que é talvez até uma consequência dessa ênfase nos resultados, porque a partir do momento em que você ensina matemática a partir das suas consequências, dos seus resultados, e não a partir dos seus problemas, é que ela se torna pretensamente neutra, né? Mas neutra, eu acho que aí talvez tenha uma coisa para a gente adicionar em trabalhos futuros, né? Que é esse caráter operacional que corresponde a essa neutralidade e a eliminação do problema
no ensino de matemática, né? Tudo fica restrito, diminuído a ações operacionais sobre símbolos, fórmulas, equações, etc., com nenhuma ideia envolvida, né? Então, isso é uma coisa muito... E que tem esse caráter aí, isso você pegou bem, você falou muito disso, usando Foucault, inclusive, eu concordo, tem esse caráter disciplinador, mas é uma tentativa de caráter disciplinador, porque, como bem disse a Gabriela, não disciplina nada, pelo contrário, isso produz ódio, né? A esse fenômeno que alguns teóricos de educação matemática já nomearam de um ódio à matemática, né? Que é o que muitas pessoas relatam quando a gente fala de matemática. Eu odeio matemática. É produzido por isso, né? Talvez por essa tentativa frustrada de usar a neutralidade como disciplinarização, que acaba se convertendo em ódio, né? Então, eu acho que esses problemas realmente estão relacionados, né? Vou citar aqui um debate que eu tive outro dia no Twitter com o Felipe Neto. O Felipe Neto fez um post sobre o Machado de Assis, que deu muita polêmica, né? Que ele disse que o Machado de Assis não deveria ser ensinado como a partir dos estilos literários, né, que o objetivo do ensino de literatura seria mais aprender a gostar de ler. Acho que ele foi um pouco infeliz na formulação, mas eu entendi o que ele quis dizer. Aí eu peguei o gancho e fiz um post assim sobre a matemática, falando realmente que na matemática isso seria o equivalente a ensinar fórmulas, né, que as fórmulas, nesse sentido amplo, eu estava falando da matemática operacional. E é impressionante como a reação das pessoas, né, ainda é forte em relação a isso. É como se fosse assim, não, a gente tem que ensinar as ideias, sim, tem que ensinar de onde vem, mas não pode abrir mão das fórmulas, porque, afinal de contas, matemática também é isso, né? Afinal de contas, também é importante saber, quer dizer... uma coisa que eu achei que era consenso, até me surpreendi, porque no nosso meio aqui, já é mais ou menos consenso, né? Falar mal de ensino por fórmulas, né? Já é consenso aqui nos nossos meios de educação matemática. Eu até me surpreendi o quanto ainda existe, né, essa defesa desse tipo de ensino mais tradicional e tal. E talvez agora até mais, né? Porque, como você também bem disse, Carolina, esse ensino pela neutralidade, que aí aposta muito na via operacional, ele serve muito a um momento em que você quer eliminar a política do ensino, né? Então, você teria que ensinar a matemática dessa maneira neutra, operacional, com fórmulas, sem problematizar nada, que é mais ou menos o que querem fazer com a leitura, né? O tal do método fônico, é um pouco isso, é a formularização da alfabetização, retirando da alfabetização todo esse caráter problemático, construtivista, inserido no contexto, né, Paulo Freireano, tudo isso que a gente falou. Então, acho até que tem um paralelo entre essa exacerbação do ensino operacional por fórmulas e o tal do método fônico, que é algo que devia estar enterrado para sempre nos anais da história e que está sendo ressuscitado agora por figuras que estão no Ministério da Educação, né, como um tal aí de Carlos Nadalim, etc. Mas eu também me espanto com a quantidade de gente que voltou a defender esse tipo de coisa. Ou seja, a gente está vivendo mesmo uma reação do ponto de vista do conteúdo, do modo de ensinar o conteúdo, que tem por objetivo eliminar todo o caráter político do ensino, né, que estava se tornando perigoso demais, entre aspas, para eles, né? na visão deles. Então, eu acho que a gente tem um trabalho aí mesmo a fazer em relação a isso, né? Que bom que você está trabalhando sobre isso, espero que você continue, não só no estudo acadêmico, fazendo doutorado, etc., mas na sua prática, né? Você está agora no Pedro II, então, insistir sobre esses métodos, sobre essas questões no ensino, na medida do possível, eu acho que é realmente uma prática que tem um caráter revolucionário, principalmente no momento que a gente está vivendo, né?
Então, acho que eu vou parar por aqui. Muitas pessoas já falaram também as questões mais específicas que eu teria para falar, mas acho que é isso. Parabéns. Gostei muito de ler sua dissertação. Obrigado, Tatiana. Carol, quer comentar alguma coisa? Acho que só agradecer mesmo, assim, de fato, muitas das discussões que você propõe, Tatiana, elas inspiraram muito das questões que a gente traz, né? Desde artigos até aulas suas que assisti, não sei se você lembra, assisti até uma aula sobre a crise da ciência, né? E, de Foi. fato, foram muitas discussões que inspiraram muito do que a gente traz aqui, muitas das reflexões vêm do trabalho que você tem feito. Então, assim, agradeço muito por toda a troca, né? Aqui. Obrigada, Carol. Fico feliz. Vamos continuar trocando. Eu sei que às vezes eu sou meio ocupada demais, mas eu quero continuar trocando, sim. É uma fase, vai melhorar. Bom, então, Carol, Soninha, Gabriela e Tati, só queria falar algumas coisas que, como orientador da Carol, que para mim é uma grande honra, só pontuar algumas coisas. Primeiro, agradecer as contribuições da banca, acho que todas vão ajudar muito, né? Se complementaram e vão ajudar muito o desenvolvimento do trabalho, assim, de alguns ajustes que eu acho que ainda precisam ser feitos na dissertação e principalmente dos trabalhos daqui para frente, que eu espero que a Carol continue colaborando com a gente, com o grupo nessa linha e, em particular, seguindo para um doutorado em breve, né? Que eu não botei muita pressão sobre isso antes dela defender, mas agora eu vou começar a botar. E então queria agradecer muito, porque eu acho que vão ajudar muito nisso aí. E queria só pontuar algumas questões. Primeiro, uma coisa bem pontual mesmo, em relação a Soninha e a Gabriela, é que a opção de não trazer a discussão do Ubiratã em gesto de matemática fui eu que falei para a Carol, foi uma decisão mesmo, que embora, obviamente, essas questões dialoguem, né, com a etnomatemática, como a Tatiana falou, nesse texto a Carol já fez um esforço louvável, assim, de costurar vários autores que falam de lugares epistemológicos muito diferentes, né, e lugares políticos. Então, eu fiz uma opção mesmo, que por conta do tempo, achei que poderia ficar, assim, frouxo na hora de costurar, mas é evidente que não só o Biratã é etnomatemático, como vários outros autores poderiam ser trazidos e dialogam muito com isso aí. Mas eu acho que é aquela coisa que é um pouco pragmática, né? Uma dissertação tem que acabar em algum momento. Então, mas com certeza, pegando a sugestão da Soninha e da Gabriela, a gente pode, né, assim, que é um reconhecimento, não um reconhecimento no sentido de reverência, né, mas de você dialogar com a história da educação matemática mesmo como campo, né, da onde essas ideias vêm, assim, quer dizer, vão sendo dialogadas, né, ao longo da história do campo no Brasil. Acho que é importante. Mas, enfim, só para esclarecer que foi uma decisão minha mesmo isso. E, bom, outra coisa que eu queria dizer, que eu acho que uma coisa muito louvável foi a coragem da Carol, porque ela traz, né, como uma coisa central no trabalho dela, essa ideia de problematização sobre a qual eu e a Tatiana já temos conversado, acho que desde 2014, né, que a gente escreveu aquele primeiro texto que fala um pouco sobre isso, e desde então nós estamos em dívida com um texto que amarre um pouco melhor. A dívida é minha, tá? Porque a Tatiana já deu o pontapé inicial e eu tô... Mas agora está quase pronto. A Carol, inclusive, já leu o rascunho desse texto, que amarre um pouco melhor essas ideias de problematização sobre as quais a Tatiana já vem pensando de um ponto de vista mais da própria matemática, mais epistemológico da própria matemática, mas como isso pode desestabilizar, né, como isso pode ajudar a desestabilizar certas estruturas do ensino de matemática sobre a qual eu acho que vocês já falaram. Então, acho que a Carol foi muito corajosa de dialogar com a gente, tentar trabalhar com uma coisa sobre a qual nós temos falado, mas que ainda está meio em curso. Então, ela foi muito, e o trabalho dela eu acho que vai nos ajudar a dar uma cara um pouco mais amarrada nisso, né? Que é uma coisa
que eu acho que eu e a Tati precisamos dar esse passo, assim. E, né, que é uma discussão mais situada na prática, na formação do professor, né, como é que a gente forma um professor que como é que a gente pensa uma formação de professor na qual essas ideias de problematização ajudem a produzir um ensino que desloque, tensione e desestabilize essas estruturas, né? Então, sem me alongar muito mais, eu queria também, em relação à fala da Tati, né, como ela colocou essa questão dessa tentativa frustrada de neutralizar, de ter uma pretensa neutralidade, né, como a Carol falou, um pouco uma consequência dessa falta de problematização e de um ensino operacionalizado. Eu acho que um problema disso é que isso produz esse ódio à matemática que a Tatiana falou, mas eu acho que uma questão que é importante e por isso que dá relevância ao trabalho da Carol é que esse ódio da matemática, dependendo de quem são os sujeitos envolvidos e dos lugares sociais e das questões que atravessam esses contextos, isso pode produzir uma desqualificação do próprio sujeito. Então, esse ódio à matemática é um produtor importante de desigualdade educacional, assim, né? Porque eu acho que ele tem efeitos diferentes em pessoas e talvez até em grupos sociais diferentes. Então, o que odiar a matemática significa para as pessoas? Então, acho que isso é uma questão que é muito política e muito importante, assim. E eu acho que eu vejo como um desdobramento que eu quero me debruçar sobre, que eu acho que é potente essa discussão, no sentido de desmistificar essa ideia que a Tatiana está discutindo aí na discussão do Twitter, né, que a gente acha que está superada, né, entre a gente parece que está, mas não está, né, da questão da fórmula, do valor da fórmula. E eu acho que tem vários mitos no ensino de matemática que precisam, para os quais essas ideias são potentes para a gente tirar do lugar, né? Eu acho que uma coisa que tem a ver com isso é uma ideia do que significa entender alguma coisa em matemática, né? Porque se a gente olha de um lugar não problematizado, e eu acho que isso tem a ver com essa visão operacional que a Tatiana falou, parece que se cristaliza uma visão no ensino de matemática que entender alguma coisa é um processo que acaba, né? Então, você tem que facilitar a matemática, talvez a fórmula more nessa concepção. Você tem que facilitar a matemática, você tem que operacionalizar as coisas para as pessoas entenderem. Então, esse combo, esse conjunto de coisas é um abdicar do pensamento, né? Deveria ser ao contrário, não deveria ter compromisso com nada disso, né? Então, eu acho que essa discussão, por isso que eu acho que é muito do nosso interesse como grupo, ela ajuda muito a pensar nessas questões, né? E que são muito, como essa discussão no Twitter evidencia, são muito arraigadas no senso comum, né? Então causa reações de professores, até de pai, de aluno, enfim. Então eu acho que é uma coisa, uma agenda mesmo para a gente continuar trabalhando. E agora, só para terminar mesmo, tem algumas coisas para falar que eu não falei no começo de propósito, mas que tornam esse dia muito especial, né? Esse dia da defesa. Primeiro, que a Carol acabou de tomar posse no Pedro II, né? Que é uma realização muito importante, né? No lugar onde ela estudou junto com a Carol Brasil, que também foi aluno do programa, né? Tomaram posse juntas no campus Humaitá. Então, um motivo de comemoração muito grande também, né? E espero que ter a Carol Schiller e a Carol Brasil, que eu acho que está aqui também, acabou de botar no chat, são grandes aquisições para o Pedro II, né? Assim, sem falsa puxação de saco, acho que é isso mesmo. E, além disso, hoje é aniversário da Carol, né? A gente, por acaso, eu não falei no começo de propósito, mas por acaso a data caiu no dia do aniversário da Carol, e hoje também é um dia no qual está se comemorando o Dia das Mulheres e das Meninas nas Ciências Exatas,
né, assim, que tem muito a ver com a dissertação também, e também é muito simbólico que a gente tem uma banca só feminina, né? A não ser por mim, que estou no lugar de orientador, mas uma banca só feminina. Então, é um dia de comemoração por muitos motivos, né, além da própria defesa. Enfim, então, muita felicidade no dia de hoje. E para terminar mesmo, eu só queria agradecer, além de agradecer a banca, agradecer o Alexandre Cabral, que eu não sei se está aqui, que embora não esteja participando da banca, colaborou muito com o trabalho, e o Diego Matos, que participou da qualificação e contribuiu muito, mas por algumas razões logísticas internas também não pôde participar da defesa, mas eu entendo que simbolicamente ele é um membro da banca. Eu não sei se ele está aí também. Então é isso. Agora... Vitor, só para acrescentar, porque de fato eu acabei não conseguindo nem agradecer no início, sim, porque a participação nos grupos de filosofia do Alexandre, né, motivaram muito das reflexões também, né, a proposta de trazer o Foucault como um dos principais referenciais veio muito das minhas aulas com ele, né, e então contribuiu imensamente. O Diego também, que participou da qualificação, deu várias sugestões incríveis. E a Natália Cardoso também está aqui, que é uma amiga pessoal e professora de língua portuguesa, que acompanhou demais essa trajetória, né, que participou também, trocando muito o tempo inteiro, e que realmente é uma alegria, assim, estar acompanhada de tanta gente incrível. Isso. Eu sei que a Natália dialogou muito, né, ajudou muito no trabalho. Bem, então é isso. Agora a gente vai sair para a deliberação da banca, né? E então eu vou interromper a gravação e vou criar outro link e vou mandar para vocês, tá? E as pessoas, a Carol e as outras pessoas podem esperar nesse link, nessa sala aqui mesmo, enquanto nós voltamos, tá beleza? Então, Tati, Soninha e Gabriela, fiquem ligados aí que eu vou criar outro link e mandar para vocês por Zap, tá? E aí daqui a pouco a gente volta para esse. Beleza?